Olá, Rosas de Saron, igreja que será coroada por Jesus Cristo. O Rei está voltando, amém? Glórias a Deus. Amados, nós estamos aqui hoje para fazer um vídeo sobre o estudo dos princípios espirituais da honra. Hoje nós estamos com a nossa amada irmã em Cristo, Alessandra Gomes, que é psicóloga e terapeuta cristã. Ao final desse vídeo, eu vou deixar na descrição o contato do e-mail dela. Para quem tiver interesse, pode procurá-la para que ela possa dar as devidas orientações. Amém? Bom, então, nós vamos passar a palavra para nossa irmã. Ela vai estar dando uma rápida introdução sobre o que é princípio. E na sequência eu estarei lendo o primeiro versículo da Bíblia, que fala sobre o princípio da honra. Amém? Amém, amém. Paz do Senhor, a Igreja de Cristo, né? Paz do Senhor, a Rosas de Saron. É um prazer novamente estar aqui com a Ana, com a profetisa Ana, contribuindo para o reino. E nas nossas discussões aqui, né? Nós pensamos aqui no que nós podemos falar para o grupo hoje, para as pessoas de hoje. E hoje nós cremos que na direção do Espírito Santo falar sobre princípios espirituais. E dentro desses princípios, como a serva do Senhor falou, vamos falar um pouquinho sobre honra. Mas o que vem a ser princípios, né? O que vem a ser um princípio, principalmente um princípio espiritual? E eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de um conceito do que vem a ser um princípio. Princípios espirituais. O que são princípios? Segundo a Bíblia, são diretrizes morais e éticas que orientam a vida do cristão e que refletem a vontade de Deus. Olha que coisa forte, né? O que são princípios? São condutas morais, condutas éticas, né? Baseadas na palavra de Deus. Então, se você diz professar a fé em Cristo Jesus e você não anda segundo os princípios da palavra, você está segundo a conduta moral e ética da palavra, você está ferindo um princípio espiritual. E princípios espirituais, eles abrem portas espirituais. Deus é um Deus de princípio. Se você quebra um princípio, você dá legalidade, que a gente chama hoje em dia de legalidades, para que coisas do mundo espiritual, os ataques espirituais aconteçam na sua vida. Então tenha isso em mente, grave na mente, no seu coração, o que são princípios, né? Segundo a palavra de Deus. São diretrizes morais e éticas que orientam a vida dos cristãos e que refletem a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida da Ana e para a vida de todos aqueles que dizem servir ao Senhor. São importantes e esses princípios e seguir esses princípios espirituais são chaves, são condutas, né? Nós temos até uma chavinha aqui, são importantes para o seu crescimento espiritual. Olha como é importante, né? Por isso que algumas vezes nós falamos que as coisas de Deus são coisas muito sérias. Deus, ele zela pelo cumprimento da palavra. Amém. Então tenha isso no seu coração. O que são princípios, né? E hoje a gente vai citar um dos princípios que faz parte de toda a diretriz de Deus para a vida do cristão, que é o princípio da honra. Vamos lá, Ana? Bom, amados, então, vocês puderam perceber que o princípio da honra, vocês podem observar que nos dias atuais é um princípio bastante mesmo assim, corrompido. Exatamente. É um princípio que está bastante corrompido. As pessoas hoje não têm honra no que falam, não, assim, elas prometem e não cumprem, desonra pai e mãe, não é verdade? É uma quebra de princípio de honra. Então, pautado na palavra de Deus, eu vou ler o primeiro princípio que tratou sobre honra.
Está lá em 1 Samuel 2, versículo 30. Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: Eu disse verdadeiramente que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Então, você observa na palavra do Senhor o quanto o Senhor preza por este princípio, o quanto o Senhor se agrada de um filho obediente, que honra seus compromissos, que honra a sua palavra, que honra a sua conduta. Então, isso é uma chave de crescimento espiritual para a sua vida. Então, como a gente vive uma sociedade corrompida, onde tudo pode e onde as pessoas acham que nada vai acontecer, elas estão muito equivocadas. É um princípio que tem que voltar à tona e tem que ser praticado nos dias atuais. Tem que ser um assunto atual, esse princípio da honra. Amém? Glórias a Deus, porque nós vivemos essa fase agora de avivamento da igreja, alinhamento da noiva do Senhor. E esse princípio tem que ser observado e tem que ser também praticado na vida do cristão. Amém, irmã? Amém, com então, certeza. Com certeza. Podemos falar agora, né, em continuação. Nós precisamos voltar, tem um hino que diz assim, né? Quero voltar ao princípio de tudo, encontrar-me contigo. Isso é um hino muito antigo, um hino que fala muito sobre essa questão da volta ao primeiro amor. Então, o que seria a honra? Se a gente está falando de princípios, a gente está falando aqui que princípio é uma conduta moral e ética, então o que seria a honra? A honra, eu posso dizer para você que a honra não é uma emoção. A honra não é aquilo que eu faço mediante uma vontade, mediante um desejo, mediante um impulso emocional. Né? Nós vivemos hoje muito na era das emoções. Deus, ele não age conforme as nossas emoções. Deus, ele age na sua vida, na minha vida, na vida da serva dele, através dos princípios. Nós temos vários princípios na Bíblia, né? Nós temos os dízimos, nós temos as ofertas, nós temos, como a serva do Senhor diz, o princípio de honrar pai e mãe, honrar o esposo, honrar a esposa, honrar o leito, o matrimônio, honrar a filhos, tudo tem a ver com honra. Jesus, durante a trajetória dele aqui na Terra, ele honrou o Pai, ele foi fazer a vontade do Pai. E Jesus disse ali em determinado momento da palavra que ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. Né? Olha que coisa interessante. Então, o que a gente pode dizer? Que honra não é uma emoção, mas é uma atitude interna. É um coração inclinado para as práticas que o Senhor já deixou na palavra. Honra tem a ver com oração do que com emoção. A honra tem mais a ver com a oração do que com emoção. Eu não vou honrar porque eu não quero honrar porque eu estou magoada, porque eu estou ferida. Eu tenho que honrar porque a palavra de Deus diz que honra, né? E aí vai diante, e aí cai exatamente onde Deus se agrada daqueles que o honram. Aí esses vão ser estimados pelo Senhor. Já aqueles que praticam a desonra, que traz vergonha, sabe, aquele povo que traz vergonha no emprego, vergonha em casa, vergonha no evangelho. Eles estão quebrando o princípio da honra. Da honra, exatamente. Honra é o que Deus diz que é e não o que o mundo diz. Amém. Agora a gente vai entrar num ponto muito importante da palavra de Deus que está lá em Provérbios, porque quem são as pessoas que honram ao Senhor? São os filhos de Deus. Amém? Então nós temos que entender sobre a identidade. Gálatas. Vamos ler Gálatas. Gálatas 4, 7. Tá. Pode ler, irmão. Então vamos ler aqui, ó. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas 4, 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho.
E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém. Glória então, a Deus. nós estamos falando aqui sobre identidade de filho. Né? Jesus, ele tinha uma identidade de filho. Ele via o pai fazer, ele aprendeu do pai, e aquilo que o pai mostrou a ele, ele aplicou aqui. Exemplo. Exemplo. Por isso que é importante você dar exemplo na sua casa, em vez de ficar falando coisa e agindo de forma contrária às suas atitudes. Para que você possa ser exemplo, você tem que ser reconhecido pelo reino do céu, primeiramente como filho. E como filho de Deus e co-herdeiro do seu amor, e como filho, nós temos que fazer o quê? Obedecer às Sagradas Escrituras. E se é um princípio que tem que ser estabelecido e tem que ser seguido, tudo que for fora da palavra, amados, é anátema. É desonra. Se você está vivendo fora da palavra, você está vivendo fora dos princípios. Está ferindo o coração de Deus, está trazendo desonra, está trazendo desgraça, porque, como muito bem falado pela nossa irmã, é um portal que se abre. Tanto o portal ele se abre para as bênçãos, quando você pratica a verdade de Deus, existem portais abertos também para maldições, que pessoas abrem portais por descumprimento da santa palavra. Não é? Exatamente. Precisamos aprender a honrar. Amém. Ou precisamos reaprender a honrar. Nós vivemos numa sociedade relativista. O que significa isso, né, Ana? Vamos trazer um pouquinho aqui para o nosso contexto. Eu vou relativizar aquilo que é certo para mim. Bom, se é certo para mim, não é para o outro, então eu faço. Gente, a verdade é uma só. Não existe relativização da verdade. A verdade é uma só, o princípio da palavra é uma só. Deus, ele não age dessa forma, não é dessa forma maleável, flexível desse jeito, como as pessoas estão colocando. Ah, Deus perdoa, sim, Deus é misericórdia, mas há um princípio nisso. Se você quebrou um princípio de alguma coisa na palavra, você vai colher, porque tem a lei da semeadura. Se você está plantando uva, você não vai colher, sei lá, maçã ou outro tipo de fruta. Você vai colher exatamente aqui. A semente que você plantou é o fruto que vai dar. Então, como é que a gente pode aprender a honrar? Primeira coisa, honra e humildade são dois lados da mesma moeda. Andam juntos. Honra e humildade andam juntos. Pega a chave. Honra e humildade andam juntos. Né? Olha que coisa interessante. E a gente vive num mundo que caminha para onde? Para a arrogância. Eu sei, eu posso, eu consigo. Um mundo totalmente independente da vontade de Deus. Né? Às vezes o Senhor está mandando você fazer algo que fere o seu ego. Né? E você não quer abrir mão disso. E isso fere o princípio do Senhor. Então, honra e humildade são dois lados da mesma moeda, né? E aí, vamos lá, como é que eu posso honrar também? Nós dissemos aqui que honra é um princípio que abre portas. Que portas são essas? São portas espirituais. Se você crê, se você é um cristão, que você crê no mundo espiritual, porque tem cristão que não crê, né? Tem cristão que não crê em mundo espiritual, mas nós cremos, então nós estamos falando para esses cristãos. Se você é um cristão que crê em mundo espiritual, e se você não crê, dá uma lida em Efésios 6, a partir do versículo 10. Honra é um princípio que abre portas. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois refletir no seu físico, né? Então vamos lá. Adoração a Deus é um princípio de honra. Adorar a Deus, né? E ali você pode ler em 1 Timóteo 1,17. Depois você abre aí a sua Bíblia. Adoramos porque obedecemos. A adoração de boca sem obediência nada vale. É em vão. É em vão. Se você adora de boca, mas os seus princípios estão quebrados, essa adoração não sobe, esquece. Se você está adorando aqui ao Senhor, mas se por trás, no íntimo, né, lá no íntimo, lá no oculto, você está com pensamento, você está desonrando a Deus, esquece.
Então, olha só, adoramos a Deus porque nós obedecemos. Nós cremos e obedecemos antes de sentir. Ah, eu tenho que sentir para obedecer? Não, você obedece porque você crê no Deus que você serve. Você crê no Deus que você serve, você crê no Deus e obedece, porque se você crê e você obedece, ele vai cumprir os princípios dele na tua palavra. Eu creio. Se você crê e obedece, as bênçãos correrão atrás de você, como diz em Deuteronômio 28. Né? A honra como reconhecimento a Deus. Honrar é reconhecer a Deus que tudo vem dele. Tudo é por ele, por meio dele, para ele. Tudo vem dele, tudo vem do Senhor. A casa que você tem vem do Senhor. Os filhos que você tem vem do Senhor. O marido que você tem vem do Senhor. A esposa que você tem vem do Senhor. O trabalho que você tem vem do Senhor. Tudo vem do Senhor e são princípios de honra e de humildade. Reconhecendo que você, se não for Deus, irmãos, para pensar. Se você ficar 30 segundos sem ar, 1 minuto e meio, com a boca fechada sem respirar, você não é dono nem da respiração. Se Deus tirar o fôlego dele, nós morremos. Nem isso nos pertence. Olha que coisa forte. Então, honra como reconhecimento de que o Senhor é o Senhor da sua vida. E aí, como nós já falamos, né? Que a honra não é instável. Eu honro aqui, eu honro ali. Eu honro hoje, não honro amanhã. Não. Se a sua honra está instável desse jeito, é porque ela é emocional. Ela não é pautada na palavra. A verdadeira honra não é o que se vê, mas o que Deus diz que crê. Né? Mas o que Deus diz, na verdade, a honra não é pautada no que se vê. Ah, eu só vou honrar porque estão vendo. Não. A honra é o que Deus diz. Se você em determinado lugar é você veste aquela capa de santidade, mas atrás você age totalmente diferente, Deus não diz isso. A palavra do Senhor diz assim: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Nós temos que ter uma conduta única. Porque se você não tem uma conduta assim, você está abrindo a legalidade para o inimigo atuar na sua vida. E aqui tem uma outra coisa que eu queria compartilhar também sobre a questão da honra. Vamos ver aqui. Tem tanta coisa. Honra é um assunto muito interessante, irmãos. É bem complexo. É bem amplo. Em poucas palavras, assim, ó, já estamos com um vídeo de 18 minutos. E se a gente fosse falar tudo que nós almejamos e gostaríamos, nós ficaríamos horas aqui com muito prazer. Mas temos regras políticas da própria plataforma, né? E aí a gente se atenta a esse cronograma e eu creio que agora vem a finalização do tema. Então, vamos lá. Lá em Gálatas diz sobre a questão da identidade, né? Que nós temos a identidade de filho. Nós deixamos de ser escravos quando nós aceitamos a Jesus e aí o Senhor nos transforma em filhos e como filhos precisamos refletir a conduta e a moral do nosso Pai. Amém. Ah, mas eu não aprendi dos meus pais terrenos. Irmãos, você tem um Pai superior. É esse que você tem que honrar. Porque se você honra o Pai das luzes, Pai celestial, o Senhor vai aplicar a honra dele na sua vida. Ele te honrará. Ele te honrará. O Senhor não deve nada a ninguém. No pouco foste fiel, no muito o Senhor vai te colocar. Amém? Exatamente. Amém? Isso. Então, amados, hoje nós tratamos aqui sobre o princípio da honra. Falamos também um pouquinho da humildade, não é? E a importância de você moldar, inclusive, o seu caráter, porque a honra faz parte do caráter. Porque pessoas desonestas são pessoas sem caráter, consequentemente não são filhos de Deus. Consequentemente são pessoas que vivem em trevas. Amém? Então precisamos observar isso. Eu oro para que o Espírito Santo
possa mostrar a você que vai ver esse vídeo em qual área da sua vida você está desonrando ao Senhor. E que essa área seja trazida à luz para que o Espírito Santo possa transformar e você possa viver de acordo com os princípios do seu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Então, que seja ativado esse princípio da honra. Pega essa chave espiritual na sua vida. Vamos deixar aqui os nossos contatos. Tem aqui no cabeçalho do vídeo o telefone do WhatsApp do nosso grupo fechado para mulheres, quem tiver o desejo de participar do nosso grupo. E eu tô lá no grupo, tá? Tá lá também, você encontra a nossa irmã psicóloga e terapeuta lá. Se você quiser fazer parte dessa família espiritual, né, se fortalecer, alinhar a sua vida, crescer em graça e amor, venha fazer parte desse grupo. Amém? É isso. Shalom, shalom, até a próxima. Shalom, shalom, até a próxima, amados.